Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje faremos uma breve análise do Instituto da Evicção. A evicção é um instituto clássico do direito civil que sempre trouxe consequências e efeitos de cunho processual. A evicção se fundamenta no mesmo princípio de garantias em que se assenta a teoria dos vícios remediatórios, sendo que o dever de garantia imposto ao alienante surge em todo contrato oneroso. A responsabilidade decorre da lei e independe de previsão contratual. Mesmo que o contrato seja omisso a esse respeito, ela existirá ex vileges em todo contrato oneroso, pelo qual se transfere o domínio, posse ou uso. Podemos conceituar a evicção como a perda de coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que atribui a um terceiro o que abrange a asta pública. A evicção não exige o trânsito em julgado da decisão para o devido exercício do direito. São partes da evicção o alienante, aquele que transfere a coisa viciada de forma onerosa, o evicto, aquele que perde a coisa adquirida, o evictor, ou terceiro, que tem a decisão judicial ou apreensão administrativa a seu favor. São requisitos da evicção os seguintes: a perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso da coisa alienada, onerosidade da aquisição, ignorância pelo adquirente da litigiosidade da coisa, anterioridade do direito do evictor, denunciação da lide ao alienante de caráter facultativo e ausência de exclusão de responsabilidade. Como visto, a responsabilidade pela evicção decorre da lei, assim, não precisa estar previsto no contrato. Todavia, podem as partes reforçar a responsabilidade, atenuando ou agravando os seus efeitos. Com relação à exclusão da responsabilidade, esta pode ocorrer desde que seja de forma expressa, não se presumindo a exclusão em hipótese alguma. Porém, mesmo excluindo a responsabilidade pela evicção, se esta ocorrer, o alienante responde pelo preço da coisa. Não havendo a referida cláusula de exclusão da garantia pela evicção, a responsabilidade do alienante será plena. As verbas devidas ao evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, são as seguintes: indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção, custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Quanto aos efeitos da perda, a evicção pode ser total ou então parcial. Será total quando a perda da coisa adquirida em virtude do contrato oneroso for integral. Dá-se a evicção parcial quando o evicto perde apenas parte ou uma fração da coisa adquirida em virtude de contrato oneroso. Sendo a evicção parcial, os direitos do adquirente deverão ser proporcionais à dimensão das perdas sofridas. Se a evicção for parcial, mas considerável, poderá o adquirente optar entre a rescisão do contrato ou a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque. E o que se deve entender por evicção considerável? A evicção considerável corresponde à perda parcial que prejudique a utilização precípua da coisa, considerado o seu uso virtual ou a necessidade justificada do adquirente. Sendo parcial a evicção, mas não considerável, poderá o evicto somente pleitear a indenização correspondente à parte perdida, às perdas e danos. Caso o adquirente tenha realizado no intervalo do contrato e evicção benfeitorias necessárias ou úteis e não tendo sido indenizado no processo reivindicatório, poderá exigir do alienante o ressarcimento devido e de acordo com o seu valor atual. Ajuizada a ação reivindicatória contra o adquirente, este deverá imediatamente notificar do litígio o alienante ou qualquer dos anteriores, a fim de poder exercitar posteriormente os seus direitos decorrentes da evicção. Por fim, o adquirente fica proibido de demandar contra o alienante pela evicção se na época do negócio jurídico possuía conhecimento de que a coisa era alheia ou litigiosa. Esta regra só deve ser considerada quando o adquirente, conhecendo o risco existente, assumiu concretamente. E assim, concluímos aqui a nossa aula de hoje.
Em sua área do aluno, você encontra um material didático relativo a esta apresentação que traz maiores detalhes acerca dos temas aqui estudados. Persevere nos seus esforços. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.